Fala, assombrados, eu sou o Matheus, blog assombrado.com.br, trago uma notícia para vocês. Eu vou falar de Chernobyl, eu vou falar das mulheres que vivem lá na zona de exclusão e que estão vivas até hoje, depois de décadas. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, o vídeo que eu fiz de Chernobyl, o especial Chernobyl que eu fiz pro canal, foi um marco, eu falo. Muita gente gosta muito mesmo daquele especial Chernobyl. Então até que eu fui na Comic Con ano passado e muitas pessoas pararam eu e a Ana, né, pra tirar foto, conversar um pouco. E de cada 10 pessoas, 7 falavam que o especial que elas tinham mais gostado era Chernobyl. Na verdade, Chernobyl eu acho que foi o primeiro especial que eu fiz nessa novo estilo, que é até hoje, né? Mesclando com um pedacinho de documentário, um pouquinho mais aprofundado. Então foi onde mudou. Os especiais antigamente eram coisas bem simplesinhas. A partir de Chernobyl eles começaram a se tornar algo mais complexos. E eu, sabendo que o pessoal gosta desse assunto de Chernobyl, sempre que tem assunto relacionado lá eu trago pra vocês. Eu já fiz um vídeo aqui, uma notícia mostrando as imagens feitas por um drone de como está a cidade de Pripyat. Já fiz um outro especial falando dos 3 heróis esquecidos de Chernobyl, que foram 3 homens que sacrificaram suas vidas voluntariamente para tampar um vazamento que estava tendo lá dentro do reator, que poderia causar uma explosão tão grande que ia deixar a Europa inteira radioativa. Olha que legal isso daí, é um documentário que você vai chorar. Eu vou deixar o link na descrição, se você assistir eu tenho certeza que você vai chorar. E fiz um outro documentário falando que os animais e a natureza em geral estão prosperando lá em Chernobyl. A radiação não era para matar tudo e tal, mas na verdade a natureza e muitos animais estão prosperando lá. O que faz mal, eu falei no vídeo, é a presença do ser humano, não a radiação. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês do documentário aí que vai ser lançado, que chama The Babushkas of Chernobyl, que mostra a vida de mais ou menos 100 mulheres que vivem dentro da zona de exclusão que existe lá dentro, que é uma zona que ninguém pode ficar por causa dos perigos da radiação. Antes de falar dessas 100 mulheres, falar rapidamente o que foi o desastre de Chernobyl aí para quem não tá sabendo se localizar, tá? A usina nuclear de Chernobyl fica na Ucrânia e ela fornecia energia para aquele país. Os funcionários, que eram muitos, tá? Muitos mesmos, moravam nos arredores ali, principalmente numa cidade chamada Pripyat, que foi construída aí por funcionários da cidade de Chernobyl, e essa cidade já estava com quase 50 mil habitantes. Então, no dia 26 de abril de 1986, os engenheiros resolveram fazer um teste ali em Chernobyl para ver como que ela ia se comportar se acabasse a energia. E quando eles cortaram o fornecimento de energia, puff, aconteceu a explosão. O reator 4 da usina foi para os ares, liberando uma nuvem radioativa muito grande. Toneladas e toneladas de radiação foram lançadas no ar. Então o governo da Ucrânia teve que agir rápido, o governo soviético, ainda era a União, URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, acho que é isso daí. E a primeira coisa que ele fez no outro dia foi mandar o exército para Pripyat para tirar aquelas 50 mil pessoas de lá. Ônibus e o exército chegou falando: vocês têm 2 horas para pegar suas coisas e montar eles no ônibus. E em 2 horas a cidade de Pripyat foi evacuada. Eles foram enganados dizendo que voltariam depois, mas até hoje Pripyat é uma cidade fantasma. E além de Pripyat, existiam muitos camponeses ali ao redor da usina. E camponeses que viviam da terra, essas coisas, que também foram realocados, tiveram que sair de suas casas. Muitas dessas casas eram as que eles viveram a vida inteira e realocados em um local completamente estranho para eles. Por exemplo, muitos camponeses foram realocados no subúrbio de Kiev. E aí lá eles não se adequaram, porque eles estão acostumados com o campo, outras coisas. E muitos começaram a ficar viciados, começaram a se tornar alcoólatras, desempregados, essas coisas. Então eles tiveram uma ideia, falaram: quer saber, eu não vou ficar aqui não, eu vou voltar para minha casa lá dentro da zona de exclusão. E foi isso que eles fizeram. Alguns usavam métodos ardilosos, mais disfarçados. Ficavam escondidos atrás de árvores ou em tocaias, quando o exército passava, e iam entrando até chegar em suas residências. Já outros chegavam nas barreiras militares e falavam: eu quero entrar na minha casa, eu quero ir para a minha casa. Aí o cara do exército falava: não, meu senhor, não pode, aqui é uma zona de exclusão. Ele falou: não quero saber, dá um tiro na minha cabeça e cava minha cova, porque eu quero entrar lá. Aí eles não conversavam e mandavam a pessoa embora. Só que de tanto acontecer isso, os soldados falaram: quer saber? Deixa esse povo voltar para casa, porque eles vão morrer daqui a pouco mesmo de radiação, alguma doença relacionada, um câncer, e pelo menos eles vão morrer felizes.
vão morrer onde queriam estar. E deixaram aí algumas pessoas entrarem. Então mais ou menos 1.200 pessoas voltaram aí para suas casas na zona de exclusão. E para o espanto dos soldados, muitas dessas pessoas estão vivas até hoje, décadas depois. Um exemplo, uma comunidade mais ou menos sem mulheres, só mulheres, tá, assombrados? Os maridos todos já faleceram. Geralmente os homens morrem antes que as mulheres, né? E essas 100 mulheres vivem lá até hoje, já estão todas bem idosas, né? E vivem algumas da agricultura de subsistência, elas mesmo cultivam e comem seu alimento ali naquele solo radioativo. Outras dependem de ajuda de familiares e outras fazem alguns trabalhos, como por exemplo manutenção no isolamento, né, da região, da radiação, aí elas ganham alimentos, essas coisas. Resumindo, é uma vida difícil, mas elas estão felizes. E é isso que o documentário The Babushkas of Chernobyl vai mostrar. Esse documentário já ganhou alguns prêmios, tá? E ele foi dirigido pela diretora Holly Morris. Ele vai focar na história de algumas delas, né? Vai acabar se aprofundando, como por exemplo conta a história de uma mulher, uma idosa ali, que sobreviveu ao Stalin, sobreviveu aos nazistas e que disse que não era algo que ela não ia ver, invisível, que ia tirá-la de sua casa. Por isso ela estava lá. E a diretora até diz que a princípio o documentário era para ser sobre Chernobyl e a zona de exclusão. E no final acabou se tornando um documentário sobre as pessoas que são evacuadas, a realocação das pessoas, como pode ser problemático. Então, assombrados, vive muita gente lá em Chernobyl ainda na zona de exclusão. Bastante gente mesmo. E eu deixo a pergunta para você. Você teria coragem? Você voltaria para sua casa sabendo que ela está numa zona proibida, que ninguém deveria estar lá, com os perigos da radiação? As mulheres que moram lá, a maioria tem câncer de tireoide. E olha que interessante, a maioria morre de derrame cerebral, que não tem nada a ver com a radiação. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o trailer do documentário. Eu acredito que ele não foi lançado ainda, tá? Se foi lançado, vocês colocam aqui nas opiniões, por favor, que eu coloco na descrição aí como faz para ver completo, onde assistir, se tem alguma forma no YouTube pago, né? Você pode alugar hoje no YouTube as coisas, porque deve ser muito show de bola esse documentário. E é isso aí, assombrados. Deixa aí nas opiniões falando se você moraria numa casa completamente cheia de radiação. Até mais, assombrados! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.